Imagine um mundo onde a magia e a natureza se entrelaçam em uma dança eterna, onde heróis e deuses surgem de florestas encantadas e lagos místicos. Assim é a mitologia celta, uma tapeçaria rica e intrincada de lendas que nos transportam para reinos antigos, onde a sabedoria dos druidas e as proezas de guerreiros moldam o destino de suas sociedades. Neste vídeo, voltaremos no tempo em uma jornada épica, desvendando as origens dos mitos celtas, sua ascensão e seu declínio, explorando as histórias fascinantes de deuses poderosos como Dagda, a deusa guerreira Morrigan e o herói lendário Cuchulainn, bem como o legado que deixaram para nós hoje. Mas antes gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto todo domingo, nesse mesmo horário. E caso queira colaborar com o canal, na descrição há uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. O conceito de mitologia é aquele que diz respeito a uma tradição sagrada que abrange um conjunto inteiro de crenças sagradas e filosóficas de uma determinada cultura, sendo quase sempre uma história oral de um povo do passado, havendo sempre uma linha tênue entre a lenda e a realidade histórica. A crença politeísta dos antigos celtas no continente europeu durante a Idade do Ferro continua envolta em mistério devido à ausência de registros escritos, mas as escavações arqueológicas e as narrativas de escritores clássicos nos permitem reunir diversas das suas principais divindades, de seus lugares sagrados e de rituais religiosos. Houve variações entre regiões e períodos, porém a característica compartilhada da espiritualidade celta inclui a veneração por florestas sagradas e outros ambientes naturais como rios e fontes. Também a entrega de oferendas simbólicas aos deuses como alimentos, sacrifícios de animais e menos frequentemente de humanos, além do sepultamento de objetos valiosos e do cotidiano junto aos mortos em túmulos. A maioria dos estudiosos concordam que as origens do que chamamos de cultura celta, e por extensão as suas crenças, podem ser rastreadas por meio de 3 grupos culturais europeus anteriores aos celtas, que estão intimamente relacionados e sobrepostos. O grupo mais antigo é a cultura dos Campos de Urnas, no final da Idade do Bronze, presente ao redor do Alto Danúbio, que data de cerca de 1300 antes da Era Comum. O nome dessa cultura deriva da prática comum de enterrar os restos mortais cremados em urnas, indicando uma forma de religião ritualística, mas é uma sociedade que permanece obscura por falta de mais evidências arqueológicas. O segundo grupo, o proto-celta, foi a cultura Hallstatt, que surgiu na Áustria entre 1200 a 450 EC e atingiu seu auge nos séculos 8 e 6 antes da nossa era. O terceiro grupo significativo na formação da cultura celta propriamente dita é a cultura latene, que foi descoberto na Suíça e é identificado como um grupo de várias comunidades unificadas por características comuns na arte e na religião. Essa cultura abrangeu uma ampla região que é da Europa Ocidental e Central, da Irlanda até a Romênia, onde as características culturais incluem o costume de fazer oferendas votivas em fontes de água, depositar armas em túmulos e arte estilizada com desenhos rodopiantes e geométricos. Apesar de nunca terem sido unificados como um único estado, os antigos celtas estavam conectados culturalmente pela língua e pela sua forma de religião e de suas práticas funerárias. Como parte de seu sistema de crenças, eles evitavam registrar seus conhecimentos, e por isso não há registros escritos deles próprios, deixando grandes lacunas no nosso entendimento, como a percepção celta sobre suas próprias origens, o cosmos e a sua posição dentro dele, assim como o destino final de seu mundo. Todavia, temos, graças a uma mescla de investigações e técnicas, uma compreensão razoável, embora fascinantemente incompleta, sobre as divindades, as crenças e os costumes espirituais da Europa pré-cristã. O antigo conjunto de divindades celtas inclui mais de 400 deuses, embora estes possivelmente não tenham sido concebidos com traços humanos, como acontecia, por exemplo, na mitologia grega antiga. Tampouco se pode afirmar que havia um grupo universal de divindades reverenciadas em todas as regiões habitadas por povos de língua celta.
Em vez disso, os celtas, ao longo da Europa, homenageavam alguns deuses que também eram cultuados em outras áreas, além daqueles que eram estritamente locais. Apesar do desafio apresentado pela ausência de registros escritos dos próprios celtas, o povo da Idade do Ferro europeu foi influenciado pelos deuses e tradições espirituais e culturas mais antigas e adjacentes, embora isso permaneça objeto de especulação. Inscrições dedicatórias, rituais e práticas funerárias sugerem que se acreditava que os deuses controlavam a humanidade de alguma forma, ou ao menos exerciam uma marcante influência sobre o bem-estar das pessoas. Elas frequentemente recebiam poderes abrangentes e múltiplas atribuições, muitas das quais se sobrepunham a outras divindades, sendo este um ponto distintivo entre a religião celta e as tradições do Mediterrâneo coevo. As divindades celtas eram associadas a fenômenos ou locais naturais como sol, trovões, conflitos, rios, tribos, povoados e clãs específicos. Uma das divindades mais veneradas era Lugus ou Lug, sendo possivelmente o deus que Júlio César descreve como a principal divindade celta em sua obra de Belo Gálico. Ele é o único deus universalmente adorado no mundo celta, e simbolizava o sol, a iluminação, e era tido como uma divindade onipresente e onividente. Lugus deu nome a vários locais como Lugdunum, a atual cidade de Lyon, na França. Essa divindade é fortemente relacionada ao conto irlandês do poderoso herói chamado Cuchulainn. Segundo a lenda, Lug teve um relacionamento com uma princesa de nome Deictainn, e essa mortal dá à luz um menino que se tornaria no lendário guerreiro Cuchulainn, que detém não apenas uma herança divina, mas habilidades extraordinárias, como extrema força física, destreza e a sua famosa Riestrad, ou Fúria de Batalha. Se acharem interessante um vídeo apenas com esses contos desse herói, deixe nos comentários o que acha. Outra divindade bastante retratada na arte celta é o chamado Cernunnos, frequentemente descrito apenas como o deus com chifres. Geralmente mostrado sentado e adornado com chifres ou galhadas de cervo, ele permanece uma figura enigmática. Ele é conhecido por suas representações no caldeirão Gundstrup, onde ostenta torques, outro elemento comumente associado a ele. O deus Dagda era um dos deuses mais importantes na mitologia celta, conhecido como Bom Deus, e frequentemente associado ao bom tempo, à abundância e à fertilidade, sempre representado como um homem corpulento, com uma grande barba e portando um caldeirão mágico, símbolo de sua generosidade e poder. A deusa Morrigan era uma poderosa deusa associada à guerra, à morte e à soberania. Ela era frequentemente retratada como uma mulher com asas de corvo e uma coroa de espinhos. Sua presença era vista como um presságio de batalhas iminentes, e ela era conhecida por conceder vitória aos guerreiros corajosos. A deusa Brígide era uma deusa associada ao fogo, à cura, à poesia e à inspiração. Ela era reverenciada como uma divindade da primavera, representando a renovação e o despertar da natureza após o inverno. Outras divindades notáveis incluem Sequana, uma deusa da cura particularmente cultuada nas nascentes do rio Sena, no centro da França. Tanril, o deus do fogo, reverenciado onde hoje é a Escócia e a Inglaterra. Havia também a deusa Brigantia, uma deusa associada à vitória e proteção da terra. A deusa também chamada Epona era venerada em toda a Europa e era relacionada aos cavalos. O deus Jesus, uma divindade que talvez fosse o patrono das artes manuais, sempre representado com alguma ferramenta manual. Renos era o deus do rio Reno e Goibnil, o deus da cerveja. Diversas dessas divindades eram vistas como um trio, possivelmente representando diferentes facetas de uma mesma entidade divina, sendo exemplo disso as três deusas mães, as Matronai, que personificavam individualmente conceitos como força, potência e fertilidade. O número 3 era muito recorrente nas tradições religiosas deles, como por exemplo a espiral celta circular conhecida como Triskel, sendo que o número 3 era sagrado e misterioso. Ao ver suas deusas e deuses com 3 nomes ou 3 aspectos, os celtas estavam aludindo a esse grande desconhecido de onde viemos e para o qual retornaremos. Entre as numerosas divindades locais e regionais, muitas estavam associadas a preocupações principais da sociedade celta antiga,
como combate, soberania, identidade tribal, cura e salvaguarda de grupos específicos como mães, crianças, pescadores e outros. Obter alimento diariamente era uma preocupação evidente, e muitas divindades estavam associadas à caça e a certos animais, especialmente os que habitavam florestas como javalis e cervos. Além das divindades, os animais também tinham relevância para os celtas e talvez fossem considerados sagrados como o touro, o javali, o cervo e o cavalo. Muitos desses animais eram tidos como totens com atributos protetores e, portanto, aparecem com frequência em ornamentos de armas e armaduras. Outras fontes de proteção eram os amuletos, que se acreditava proteger tanto os vivos quanto os mortos em sua jornada para o além. Supunha-se que os amuletos afastavam os perigos, e são encontrados especialmente em sepulturas de crianças e mulheres. Os amuletos poderiam ter formas incomuns, como rodas em miniatura, calçados, pés e machados. Os guias espirituais nas comunidades celtas e aqueles vistos como mediadores entre os mortais e as divindades eram os druidas, uma classe de pessoas reconhecidas por sua vasta sabedoria e profundo conhecimento das tradições. Não apenas os sacerdotes que conduziam todos os rituais sagrados, como oferendas às divindades, os druidas também forneciam auxílio prático interpretando fenômenos naturais, prevendo o futuro como videntes e preparando remédios medicinais, especialmente empregando plantas consagradas como o visco. Os druidas eram guardiões da história da comunidade e possivelmente tinham o papel de impor as chamadas geasa, ou interdições de encantamentos das pessoas, garantindo a observância de normas sociais e a participação nas atividades espirituais da comunidade. As provas de que mulheres desempenharam o papel de druidas na antiguidade são limitadas, embora também não haja indícios de que lhes fosse vedado assumir essa posição. Os druidas, portanto, tinham um elevado prestígio na sociedade celta e podem ter destacado seu papel singular usando longas túnicas brancas e, talvez, também capacetes diferenciados, como aqueles com chifres ou galhadas. Tornar-se um druida plenamente habilitado exigia esforço significativo, aproximadamente 20 anos de aprendizado. A ênfase na transmissão oral de conhecimentos entre druidas e aprendizes, infelizmente, significa que temos pouquíssimos registros escritos em primeira mão de suas práticas. Escritores romanos, por exemplo, frequentemente interpretaram equivocadamente o papel dos druidas, e às vezes atribuíam atividades de adivinhação a uma classe distinta de pessoas, os oráculos, que interpretavam coisas como padrões de voo de certos pássaros. Os druidas tinham seus próprios espaços sagrados, onde se reuniam para eventos anuais. Júlio César menciona em suas guerras gálicas um local na região das tribos Carnutes, no centro da França, próximo à moderna Orleans, e outro na ilha Anglesey, no país de Gales, que os romanos chamavam de Mona, e era vista como uma ilha consagrada para os druidas. Os rituais eram conduzidos de acordo com um cronograma específico baseado nos ciclos naturais, na astronomia e, em particular, nas fases da lua. Súplicas e encantamentos eram dirigidos às divindades e ofertas votivas eram apresentadas em locais consagrados para agradecer ou acalmar os deuses, ou para obter o seu favor para acontecimentos futuros, ou evitar calamidades como conflitos, escassez de alimento e estiagens. Essas oferendas podiam incluir alimentos, adornos valiosos, armas e armaduras enfeitadas, ou recipientes de cerâmica finamente trabalhados. Muitas vezes, itens preciosos eram dobrados ou danificados antes de serem entregues aos deuses. Locais sagrados próximos a lagos, rios ou brejos comumente recebiam itens lançados nas águas. As escavações em Anglesey, por exemplo, desenterraram uma coleção de espadas, escudos, pontas de lança, caldeirões, ornamentos metálicos para equipamentos de montaria e carruagens, correntes de cativeiro que incluíam colares e um grande volume de ossos de animais. Animais eram sacrificados em honra às divindades. Queimados ou enterrados intactos no local, haviam bois, touros, cães e cavalos, que eram as ofertas mais usuais. Há ainda indícios de banquetes rituais onde parte do animal era consumida antes que os remanescentes fossem dedicados às divindades.
Humanos também foram sacrificados, embora de forma muito menos frequente, provavelmente limitada a períodos de grande crise para a coletividade, como desastres naturais ou conflitos armados. Outras formas de sacrifício, de acordo com o historiador grego Estrabão, consistiam em construir uma figura gigantesca em forma humana, feita de palha e madeira, preenchê-la com animais e humanos, e depois atear fogo em tudo. Outro tipo de oferenda é o sepultamento de objetos valiosos enterrados em cavidades rasas, onde vários itens eram agrupados, como torques quebrados ou inteiros, colares e moedas. Esses depósitos eram frequentemente incrementados ao longo dos anos, e a concentração de tesouros próximos entre si sugere que a área em questão era considerada consagrada de alguma forma. As festas celtas eram realizadas para comemorar e celebrar datas importantes no calendário religioso e para celebrar os sucessos da comunidade, como a construção de novas defesas ou a construção de um novo edifício. Datas particularmente importantes que foram homenageadas com festividades incluiriam o chamado Imbolg, ou Imbolc, que marcava o início da primavera na data de 1º de fevereiro. Também a festa chamada Beltane, que celebrava o primeiro dia do verão em 1º de maio. A festa chamada Lugnasa, ou Lugnasar, em 1º de agosto, comemorava o início do outono e o início da colheita. E a celebração chamada Samhain, ou Samhain, que comemorava o início do Ano Novo Celta no dia 1º de novembro. A véspera de cada um desses dias de festa era importante, pois os celtas acreditavam que um novo dia começava ao anoitecer, e seguiam os ritmos da natureza e os ciclos lunares para marcar essas datas. Também é interessante notar que a ideia de festas e muitos dos próprios festivais celtas permaneceram importantes após a cristianização da Europa. Algumas festas foram até transferidas para o calendário dessa religião, como Imbolc, que se tornou o dia da festa de Santa Brígida. A partir do século I a.C. e da subjugação da Gália, o Império Romano inicialmente adotou uma abordagem menos hostil em relação à espiritualidade celta, contentando-se em saquear os tesouros dos santuários celtas. Imagens de divindades romanas começaram a aparecer em templos e locais sagrados celtas, mas algumas divindades celtas também foram incorporadas pelos romanos, especialmente pelos membros das forças armadas, e alguns desses locais foram ampliados. Durante o primeiro século da nossa era, enquanto os romanos reforçavam seu domínio sobre os povos conquistados, foram implementadas ações para eliminar os líderes culturais, com destaque para os druidas. A prática do druidismo foi banida, e santuários significativos, como os de Anglesey, foram atacados e destruídos. No entanto, no final da Antiguidade, houve algo semelhante a um renascimento da espiritualidade celta, à medida que o Império Romano enfraquecia e o cristianismo ainda não havia consolidado completamente sua influência sobre as práticas religiosas na Europa. Algumas das antigas divindades celtas persistiram e foram reinterpretadas de novas formas na Irlanda e na Escócia, territórios não conquistados, assim como em certas partes do país de Gales. No entanto, elas não parecem ter sido veneradas diretamente da mesma maneira, e em grande parte passaram a ser retratadas como figuras heróicas e humanizadas em narrativas épicas. Os antigos deuses pagãos, transformados em personagens benignos em uma literatura medieval inofensiva, tornaram-se uma expressão aceitável de uma tradição espiritual que havia se perdido. Em última análise, a espiritualidade celta sucumbiu à dominação militar e cultural, uma tradição religiosa que jamais poderia ser restaurada em sua forma autêntica, devido à escassez de registros escritos, apesar das tentativas questionáveis do século XIX em diante. A mitologia celta tem um impacto duradouro na cultura atual, inspirando diversas formas de expressão artística, como literatura, música, cinema e artes visuais. Suas histórias retratam um mundo mágico, cheio de aventuras, com deuses e seres sobrenaturais que interagem com humanos. Ricas em simbolismo, essas narrativas abordam temas universais como amor, coragem, sabedoria e destino, mantendo-se relevantes e fascinantes até hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho.
Desde já agradeço seu tempo e atenção, e até a próxima história.